pessoal, aqui eu vou fazer a correção do exercício de eletrostática, tá? Então, é exercício 6 do material da etapa. Um corpo eletrizado possui 3,2 vezes 10 a décima elétrons e 1,2 vezes 10 a décima prótons, sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Determine a carga elétrica desse corpo em nanocoulombs. Então eu li todo o exercício, agora eu volto e pego as partes principais. Ele falou aqui, ó, um corpo eletrizado possui 3,2 vezes 10 a décima elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó, 3,2 vezes 10 a décima elétrons. Vou colocar o símbolo de elétrons aqui. E 1,2 vezes 10 a décima prótons. 1,2 vezes 10 a décima prótons. Sendo E, vou colocar o E aqui embaixo de informação, sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Determine a carga elétrica. Quem é a carga elétrica? Qual letra representa a carga elétrica? É o Q maiúsculo. É isso que ele quer no exercício. E ainda ele quer em nanocoulomb. Esse N menorzinho aqui significa nano, que é 10 a menos 9. Então, para eu fazer o cálculo da carga elétrica, lembre vocês que a carga elétrica é o excesso de prótons ou o excesso de elétrons. Então, quando eu coloco aqui, ó, 3,2 vezes 10 a décima e 1,2 vezes 10 a décima, quem tem excesso aqui pode responder. 3,2. 3,2 elétrons. Então eu tenho um excesso de elétrons, eu tenho um excesso de cargas negativas. Como que eu faço o cálculo do excesso? Eu faço uma conta de menos. Talvez é isso que o pessoal não enxergou na hora de fazer os exercícios. Eu fiz vezes. Então, aí o vezes é quando eu vou aplicar a fórmula. Aí, depois que eu tiver o excesso de elétrons ou o excesso de prótons, aí que eu vou jogar na fórmula Q igual a N vezes E. Eu tinha esquecido que tinha que ver a diferença, eu somei. Isso, então foi essa pegada do exercício que muitos não enxergaram. Sempre você vai, quando você for calcular a carga de um corpo, você tem que pegar o excesso, tá? Ou de prótons ou de elétrons. No caso aqui temos excesso de elétrons. Para fazer essa conta, 3,2 menos 1,2, 2. Vezes 10 a décima elétrons de excesso. Por isso que esse valor aqui, como é elétrons, ele vai tornar aqui a fórmula negativa. E agora é só aplicar a fórmula Q igual o N, 2, que é o número de elétrons em excesso, 2, aí eu vou colocar assim a vírgula, tá? 2 vezes 10 a décima, vezes o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Como eu faço essa continha? Lembrando que tem um sinalzinho de menos aqui na frente. 2 vezes 1,6? Isso. Eu vou pegar só os números e me preocupo com a base 10 no final. Menos 2 vezes 1,6 é só dobrar o valor. Menos 3,2. 3,2. E aqui na potência de base 10, quando é multiplicação, eu somo os expoentes. Só que eu vou somar um número positivo com um número negativo. Menos 9. Vai dar menos 9, exato. Menos 9 coulombs. A Luana chegou até aqui. Ela só não finalizou com o pedido. Esse N significa o quê? Nano. Então o Q vai ficar menos 3,2 nanocoulombs. E encerrou o exercício.